Se tem uma coisa que o futebol adora, é uma história de virada. E a do Endrick parece escrita para isso, do garoto que explodiu no Palmeiras, ao salto para o Real Madrid. E agora, no começo de 2026, o renascimento na França, vestindo a 9 do Lyon e voltando para os holofotes com gols e protagonismo. Já deixa o like e se inscreve, porque hoje a gente contar o caminho inteiro desse craque. A ascensão meteórica, o período difícil de pouca minutagem no Real e por que a ida ao Lyon pode ser exatamente o passo que faltava para o Endrick virar realidade e, quem sabe, o nosso 9 do sonho do Hexa. O Endrick surgiu como esses raros atacantes que parecem prontos antes do tempo. Muito jovem, ele já tinha potência, explosão curta e um instinto de gol que não se ensina. E não foi só hype de base. Quando entrou no profissional, ele virou assunto porque decidiu. Teve jogo grande, teve momento de pressão, teve aquele peso de agora é com você. E ele não se escondeu. É aí que começa a construção do personagem. Um centroavante com fome, corajoso, que ataca a área como se cada bola fosse a última. Só que o salto para o Real Madrid tem um custo. A camisa é pesada, a concorrência é absurda e a paciência é mínima. No Real, você não disputa só posição, você disputa minutos, narrativa, confiança. E aí vem o ponto-chave. O Endrick não foi péssimo no Real Madrid. Ele teve momentos, fez gol importante, mostrou lampejos. O problema foi o contexto. Sequência curta, poucos minutos, entradas picadas. E quando um atacante vive assim, ele vira refém de um detalhe. Precisa fazer milagre em 10, 15, 20 minutos. Para um jovem, isso é cruel, porque jogador novo precisa de repetição, precisa errar e acertar jogando, precisa sentir o jogo, ganhar corpo, ganhar tempo de decisão. Sem isso, até um fenômeno pode virar promessa congelada. Não por falta de talento, mas por falta de cenário. E é aqui que a história muda. O Endrick vai para o Lyon por empréstimo, sem papo de fim da linha, sem o Real desistindo dele. Pelo contrário, é um movimento para desenvolver, para dar rodagem, para devolver a confiança que só aparece quando você entra em campo de verdade. E o mais legal é que ele não chegou cru na França. Ele mesmo contou que, quando soube do interesse do Lyon, ainda em 2025, começou a assistir aos jogos do time, acompanhar Liga Francesa e Liga Europa, entender o elenco e o estilo. E antes de fechar, buscou conselho com brasileiros que conhecem o clube por dentro, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Os dois falaram que o Lyon era um lugar onde ele seria feliz. E ele diz que não mentiram. O Endrick mal chegou no Lyon, o jogo tá 4-2 agora, né? O Endrick mal chegou no Lyon e já tá fazendo a diferença. Fez 3. Já tá fazendo a diferença. Já deu assistência. Ó, e o Bruno Landi me mandou, ó. O Lyon está chegando à sua 8ª vitória consecutiva na temporada, uma marca que não alcançava desde quando tinha ainda Juninho Pernambucano e dominava o campeonato francês. 2006, 2007, temporada aqui que o Lyon conseguiu, né, essa sequência, que chegou a incríveis 14 jogos. Então a gente está falando de uma marca muito importante, que o Endrick mal chegou lá, já fez mais um gol. Mauro César tá aí, o Endrick mostrando que tem estrela, né? Tem estrela, jogador decisivo, coloca em campo, não tem jeito, né? Predestinado mesmo e muito talentoso. O que falar dessa mais uma partida boa do Endrick lá na França, hein, Mauro? Acho que isso é um roteiro óbvio, né? Não é cara que isso ia acontecer. Isso é evidente. O Endrick é muito bom jogador, mas ele ficou encostado lá no Real Madrid, se machucou, mudança de técnico, o técnico não parecia muito interessado em aproveitá-lo. E ele agora, a tendência é que ele faça muitos gols, tenha assistências, e o Real Madrid peça de volta no final da temporada e aumenta a possibilidade dele ir para a Copa do Mundo. Eu já estava dizendo isso aí quando ele estava machucado. Eu levaria de qualquer forma, menos machucado, claro, para a Copa do Mundo. Richarlison, sabe, Igor Jesus, todo respeito, eu levaria o Endrick, jamais pensaria nesses jogadores antes dele. Não está jogando e tudo, eu levaria. Leva, treina, sabe, põe para jogar, vamos embora. O Ancelotti já deu sinais de que gostaria de vê-lo em ação, tá aí. Então já pode começar a pensar em chamar. Eu acho que sim, um jogador muito jovem, forte, talentoso, pode jogar de centroavante, né? Que é uma questão também, quem é o centroavante? Que não seja o titular de cara, mas é uma opção que acho que não dá para abrir mão, não. Não dá para abrir mão, não. Acho que o Endrick é um jogador especial.
Vejamos aí o que o técnico vai fazer. No Lyon ele vai fazer gol à beça aí e tal, vai dar assistência, vai se destacar. E hoje está até mais fácil, mete-se a lanterna do campeonato, então tem que aproveitar mesmo e ter 2, 3 logo. Os números chamam a atenção, né? Então já tem 2 hoje, se puder fazer mais umzinho é bom, porque vai repercutindo, né? E com isso aumenta as suas possibilidades. Resultado: impacto imediato. No Lyon, ele recebe a camisa 9, ganha titularidade rápido e em apenas 3 jogos já soma 4 gols e 1 assistência. Teve um jogo em que ele marcou 3 vezes, um hat-trick que colocou o nome dele em manchete e ainda derrubou um recorde que era do Ronaldo Fenômeno, o brasileiro mais jovem a fazer 3 gols em uma liga europeia. Isso é muito mais do que estatística, é mensagem. É o Endrick dizendo "eu existo", com bola na rede e decidindo. Que início do Endrick lá na França, hein, Vamp? Precisava jogar, né? Precisava jogar. Bob voltou a jogar, Bob, né? O Bellingham falou, mas que é o melhor jogador? Bob Schultz, cara, o Bob. Então, assim, eu acho, Pedro, que o Endrick, o Dorival, eu não sei qual foi as questões, mas assim, você pega o Endrick, ele joga contra a Inglaterra em Wembley e faz gol. Aí ele joga depois, 3 dias depois, contra a seleção espanhola em Madrid, ele faz gol também. Aí não tem mais convocação, aí é convocado de novo contra o México, ele gol também. Aí por causa de um jogo contra a seleção do Uruguai na Copa América, que o Endrick, ele bota pro Endrick sair jogando esse jogo, mas não botou contra o Paraguai, contra outras seleções até mais fracas, botou logo contra o Uruguai. E ali contra o Uruguai, aquela zaga de assassino, né, que tem lá, o Endrick não rendeu mais, e depois disso aí não caiu nas graças, lá no Real Madrid. E ninguém rendeu nesse. Então, mas parece que sobrou para ele. Sobrou para ele. E entrou no lugar do Vini Júnior. O Kaique Lima tá lembrando. Então. Entrou no lugar do Vini Júnior. Aí volta para a Espanha, teve os problemas lá e tal, assim, de lesões tudo, só tem 19, 20 anos. Daí agora tem uma oportunidade aí. Conversou com o Ancelotti, o Carlito que tá aí. Agora, falando sério, tudo bem, você pode até gostar do atleta, agora, seleção brasileira você tem que levar os melhores. Pô, o Endrick é melhor do que o Pombo, pô. O Pombo tá machucado também. Será que o Pombo seria titular do Real Madrid? Será que o Igor Jesus seria titular do Real Madrid? Com o Mbappé, Vinícius Júnior e... Exatamente. O Endrick jogaria no Tottenham, jogaria no Nottingham Forest, joga no Lyon. Aí parece que você não é titular do Real Madrid. Quem seria titular do Real Madrid no lugar do Mbappé, Vinícius Júnior e... Então. No mundo, né? No mundo. Você pode projetar ali o Haaland, o Harry Kane e mais nada. Mais nada no mundo. Muito pouco, hein? Não tem nada no mundo. Eu vou falar um negócio. Acho que o único... Olha, no Real Madrid, se o time optar por jogar só com 2 atacantes, ele não vai barrar o Mbappé e o Vini. Ok, perfeito. No Bayern de Munique, ele teria a possibilidade de jogar ao lado do Kane, porque ele também joga aberto, já fez isso. Eu acho que no City, a mesma coisa. E assim, ontem eu vi um quadro, enfim, o pessoal que adora também curtir clicados em redes sociais e tal, né? Então tinha um quadro lá com 9 carinhas, 9 fotos assim de atacantes brasileiros. Quem é que pode jogar a Copa do Mundo? Tal, né? Aí tinha um monte lá. Então tinha os 2 que o Mauro citou, o Gabriel Jesus, o Pedro, o Tigrinho, o Endrick. Gente, é o seguinte, o Endrick, em condições normais, né? Ele é muito melhor do que todos esses. Ele é muito mais talentoso, quer dizer, é mais jovem. Então, veja, o Ancelotti, que de bobo não tem nada, deu a senha naquela entrevista de 2 meses atrás, lá para Placar. Ele fala claramente, olha, o Endrick, então, o Endrick precisa jogar. Se ele voltar a jogar, ele tem chance de disputar a Copa. É óbvio que o moleque tá lá conversando também, então vamos agilizar aí para me arrumar um lugar para jogar, porque o cara tá falando que se eu jogar, eu tenho chance. Então, ele está mostrando claramente que ele é um jogador muito, muito diferente. E veja, ele chega na França, a estreia dele foi para jogar contra um time que foi um jogo de Copa da França, mas contra o Lille, que até aquele dia estava à frente do Lyon no Campeonato Francês.
Ele faz gol, o time ganha Jogou fora. Liga dos Campeões tá, passada. Lógico, é isso jogou. aí. Não era uma galinha morta, que muita gente acha que pegou uma bamba. Não, pegou um time que no campeonato estava melhor que o time dele. O time dele já passou, já tomou o quarto lugar, briga por vaga na Champions e ele está correspondendo. Os jornais da França, e aí não é só, enfim, uma equipe não, os outros, até tem um em Lyon lá que é bacana e tal, os caras estão alucinados. Até porque o extracampo colabora, né? Um dia desse tinha um vídeo aí, né, de uma repórter que chega lá para falar com ele depois do jogo. Ô, Hendrick, então, eu falo em português com você? Não, você pode escolher português, inglês, espanhol e tal. Né? É um cara que está se preparando para isso também. O Hendrick é o tipo de jogador que veio ao mundo para vencer. Ele, quando passou um período difícil no Palmeiras, um dia lá que ele chorou e tal, né? Em vez de ele ficar lá resmungando e tal, ele foi treinar no campo lá do Nacional. O Vamp sabe bem a história. É o cara que foi ralar, mas fala, pô, preciso melhorar, preciso entregar mais. É assim que você forja uma personalidade diferente. Não é lá, sabe, o cara ostentação que fica de brincadeirinha o tempo todo. Ele é um cara diferente, é o cara que tem que ir para a Copa do Mundo. E tem outro detalhe importante. O treinador Paulo Fonseca. O Hendrick falou que conversou com ele ainda antes da transferência. Entendeu o plano, sentiu confiança no projeto e comprou a ideia. E quando um atacante jovem sente que o time foi montado para potencializar o que ele tem de melhor, a mudança é visível. Postura, agressividade, presença diária. É o cara que se acha que está entregando menos, ele vai lá ralar para poder entregar mais e tal. Pô, o cara, além de talentoso, esforçado, um cara comprometido. Essa história é muito boa do Hendrick, né? Foi lá treinar no Nacional, treinar a finalização e a explosão dele também é um negócio assim, é um absurdo, né? Porque o Mauro chegou a falar, né? Eu acho que ele faz duas funções, porque ele pode jogar como esse centroavante, o camisa 9, mas se colocar ele na beirada do campo, a explosão que ele tem, a força, ele coloca na frente e ninguém tira. No Palmeiras mesmo, chegou em alguns momentos ali a jogar assim livre, né, para sair da área e tudo mais. É espetacular. Eu acho que o talento dele, o potencial que ele tem, agora esse potencial sendo aproveitado pelo Lyon, tem tudo para crescer ainda mais na carreira, né? Para se consolidar mesmo no futebol europeu e para conquistar essa vaga lá na seleção brasileira, Vamp. Até fica essa pergunta. Você falou, né? Eu concordo. Entre o Richarlison e o Hendrick, muito mais o Hendrick. Mesmo no banco do Real Madrid, mesmo não jogando no Real Madrid, não pode ignorar o Hendrick. Eu vou ser bem sincero. Eu acho o Hendrick um jogador fantástico. Para mim, é o mais promissor que o Brasil teve depois do Neymar. Não significa que ele já virou automaticamente o nosso camisa 9 da Copa. Futebol não é linha reta, mas o pacote é raro. Potência, finalização, coragem, instinto, personalidade. No Real Madrid, fora assim, até mesmo com o Ancelotti lá, poucas oportunidades, e quando entrou fazia gol. Artilheiro da Copa do Rei. Só que aí ele teve o problema da lesão também, que ele ficou quase 2 meses, 60 dias, quase 90 dias ele sem jogar, né? Isso aí atrapalhou ele também dentro do Real Madrid. E é jovem, cara, o cara tem 19 anos. E ele merece toda a mídia que está recebendo de novo. Porque nesse caso, não é hype vazio, é consequência de protagonismo e performance. Hendrick pode ser o 9 do Brasil na Copa? A pergunta é inevitável. O Brasil vive há anos procurando um centroavante que una presença, explosão e frieza. E Copa do Mundo não perdoa atacantes sem confiança. Hoje, a gente tem outras opções muito boas. E eu faço questão de citar João Pedro, Igor Thiago, Igor Jesus. Tem gente que pode brigar sim. Mas, se o Hendrick mantiver essa curva no Lyon, com sequência, gols e maturidade, ele vira candidato fortíssimo. Porque o que ele está recuperando agora é o mais valioso para um 9, ritmo, convicção e protagonismo. O próximo passo é consistência. Não é brilhar num jogo e sumir no seguinte, é repetir, evoluir tomada de decisão, melhorar leitura de espaços, ajustar movimentos e continuar transformando meia chance em gol. E o Hendrick chegando aí a 3 gols em 3 jogos, gol anulado, assistência. No jogo passado com muita confiança, né? Dando passe de trivela, enfim, tá
amadurecendo, tá criando a casca, né, no futebol europeu. Lá tem o Tolisso, né, que é o volante francês, campeão do mundo com a seleção. Só dá moral pro Endrick. É o veterano do time, é o capitão, jogou aí no Bayern de Munique por muitos anos. Ele só elogia o Endrick. Ele é campeão do mundo com a seleção francesa, né? Tá com moral o Endrick lá. E até aqui no nosso GC, né? Endrick leva preparador do Real Madrid, mostra otimismo com o Lyon. Então, ele se cuida bastante. O Endrick também aí no dia a dia dele. E quando ele chega ao Lyon, que eu disse, teve essa conversa com o Carleto, né? E ele também fala, um repórter pergunta, foram os 6 piores meses da sua carreira, porque teve a lesão, você não estava jogando, muitos questionamentos, enfim. E aí ele fala, não, foram os 6 melhores meses da minha carreira, ele falou. Porque ele até cita, né? Botou a cabeça no lugar, começou a pensar. Comecei a pensar na vida, na carreira, minha família, me ajustei ali, me adaptei, me mudei para uma casa em definitivo ali e tal, organizei a minha vida e, na verdade, foram 6 melhores meses, né? Então teve essa personalidade o Endrick na chegada ao Lyon. O Endrick foi ao Lyon para jogar e, jogando, ele voltou aos holofotes. Se esse capítulo continuar do jeito que começou, a gente pode estar vendo o 9 que o Brasil sonha ter em 2026. E para você, essa ida para o Lyon foi o passo perfeito? Endrick é o 9 do Brasil na Copa. Ou ainda é cedo? Comenta aqui, deixa o like, se inscreve e a gente se vê no próximo vídeo.